100 kg a menos de massa, 100 kg a mais de downforce, mais potência, suspensão e mesmo a direção recalibrados e até mesmo pneus fabricados sob medida, sob encomenda. Tudo isso para entregar a mais pura experiência de pilotagem num carro de competição, num carro de rua, sem filtros. Podemos dizer então, de certa forma, que a sigla LT para a McLaren tem o mesmo significado que SVJ para Lamborghini, RS para Porsche ou a tríade de Charles, Stradale, Escuderia e Pista para Ferrari, que é justamente isso, um carro de rua, mas com foco em track days para você realmente se divertir na pista com o máximo de intensidade. Ou, mais formalmente, a porra ficou realmente séria. Esse aqui é o McLaren 600 LT, uma versão hardcore do 570S. A sigla LT, a abreviação de Long Tail, foi resgatada lá de 1997 no McLaren F1 GTR, um carro que sofreu diversas modificações para a temporada daquele ano, que incluíam justamente mais downforce, mais potência e menos peso. Então essas são as principais diretrizes de quando a McLaren usa a sigla LT nos seus carros de rua. Não necessariamente a gente tem um carro mais longo em carroceria. Apesar de a gente ter aqui 7,3 centímetros a mais de comprimento total, isso deve muito mais à questão aerodinâmica. A gente tem um splitter mais comprido na dianteira e um difusor mais longo na traseira. E aí a gente tem um carro mais comprido, mas não necessariamente um cauda longa, como os 917 Langhack, né, que também é um termo muito famoso aí no mundo automobilismo nas provas de longa duração. Só que antes da gente entrar na receita do 600 LT em si, vale a gente esclarecer um pouquinho, explicar um pouco sobre a família dos modelos da McLaren. Porque rola um pouco de confusão mesmo entre os entusiastas, não só porque a marca é relativamente nova, mas também porque todos os carros partem da mesma base, né, em termos de plataforma e powertrain, motor e câmbio. A gente tem basicamente três famílias no universo da McLaren dos carros de rua. A Sport, que seria a porta de entrada no mundo da McLaren, a Super e a Ultimate. No caso aqui, o 600 LT representa o topo da cadeira alimentar da porta de entrada, então é o carro mais sofisticado da linha Sports. O que eles têm todos em comum na linha Sports? É um carro que tem sistema de aerodinâmica totalmente passivo, então não tem nenhum elemento móvel, seja na parte de asa ou difusor, nenhum spoiler ativo, nem nada disso. O sistema das barras estabilizadoras também é bem old school, é um sistema fixo, não tem nenhum mecanismo hidráulico ou algo do tipo para fazer uma compensação de rolagem de carroceria enquanto você está andando com o carro na pista. E a plataforma usada aqui é a chamada monocell. O que é a monocell? É uma concha de fibra de carbono e a parte de cima dessa estrutura, ou seja, a armação do para-brisa, o teto, as colunas, são de aço boro e alumínio. A McLaren pegou esse monocoque e fez uma evolução posterior. Eles partiram do monocell e fizeram toda essa parte superior, o fechamento, as colunas, também em fibra de carbono. E aí nasceu o monocage, que é a base de sustentação da família Super, né, que a McLaren chama de Core, a família principal dos modelos que ela vende em todo o mundo. Além dessa estrutura mais sofisticada e mais leve, os modelos da família Super, como o caso da 720S, que hoje é o único modelo da família Super, pelo menos enquanto não aparece a versão 7X XLT, né, que a gente não sabe qual vai ser a potência. Além disso, a gente tem um motor com deslocamento um pouco maior, né, desloca 4 litros, mais potência, obviamente, como o nome já diz. E a gente já tem aqui elementos ativos na parte aerodinâmica e mesmo na parte de suspensão. Então, aqui a gente já tem um mecanismo hidráulico de compensação de rolagem na carroceria nas curvas. Então, a gente tem um carro aqui já bem mais sofisticado, mas tem mais coisa para frente. Por fim, no topo da cadeia alimentar, vocês sabem muito bem que tem atrás dessa porta aqui, a gente tem a família Ultimate, que hoje é representada por basicamente dois modelos, McLaren Senna e o Speedtail, mas o primeiro, né, o grande modelo que fez a inauguração desse segmento é o inesquecível P1. Aqui é o tudo que dá, vale tudo. Então, em termos de aerodinâmica e suspensão, a gente tem o mais elevado conceito, realmente a vitrine, quase um carro conceito, não só para track day, mas também para demonstrar todas as tecnologias e possibilidades da McLaren em termos de um carro de rua. Vamos voltar aqui para o 600 LT. Caras, lembra que eu comentei com vocês que a parte de plataforma e mesmo de motor e transmissão eram compartilhados entre todos os carros da família McLaren? Vamos falar agora um pouquinho de powertrain aqui. Está transbordando DNA de motorsport aqui. Parte de transmissão, a gente tem o câmbio de dupla embreagem 7 marchas fornecido pela Gradiano Transmissione, muito conhecida no meio das competições e, aliás, também muito conhecida no meio das competições. E na parte de transmissão é a fabricante do motor desse carro, que é a Ricardo. A Ricardo fabricou e desenvolveu esse motor e partiram como base um projeto que eles estavam fazendo para IndyCar. Então é realmente um motor muito, mas muito voltado para competições mesmo. Obviamente, houve todo um desenvolvimento posterior, até em termos de arrefecimento, para atender, né, e deslocamento também maior,
para atender a proposta da McLaren, mas a arquitetura é justamente essa. Esse motor tem o código M838T e aqui nessa configuração tem 600 cavalos, né, como o próprio nome denota. É um motor short stroke, né? Então a gente tem aqui muito mais diâmetro de cilindro do que deslocamento dos pistões em si, então é um motor realmente voltado para altas rotações. Aqui o pico de rotações, a Redline, está 8.500 RPM, mas a potência de pico já surge aí aos 7.500 RPM. E como é que surgiram esses 30 cavalos a mais do 600 LT? Aí que as coisas começam a ficar interessantes. A grande assinatura em termos de estilo desse carro são as saídas de escape voltadas para cima, que estão vendo aqui, né? Por que eles fizeram isso? Isso trouxe uma série de benefícios. Primeiro, foi um ganho de fluxo no motor, né? Então o sistema de escape ele perdeu bastante do back pressure, então o motor respira mais livre. Esse foi o primeiro benefício. O segundo é que a gente trouxe um alívio de peso, porque a gente tem muito menos tubulação aqui. No sistema de escape tradicional da 570S, os coletores saem, obviamente, ali do bloco do motor, eles descem, eles sobem para passar pela travessa que sustenta o transeixo, descem e saem aqui embaixo, né? O que acontece? Aqui saindo por cima você tem uma rota muito mais curta, então você já perde alguns quilos aí, mas houve um alívio adicional de peso causado pela eliminação das ventoinhas que o 570S tem aqui no para-choque, tem duas, justamente para tirar calor do cofre. Então outra coisa que vale a pena você perceber, quando você olhar com atenção aqui o 600 LT, é que ele tem muito mais grades aqui para escoar esse calor, esse ar quente que está sendo gerado aqui no cofre. Então acontece, vamos dizer assim, de uma forma mais orgânica com o próprio fluxo de ar. E por fim, essa eliminação dessa rota complexa do escape possibilitou que os caras fossem muito mais arrojados aqui nessa parte dos difusores, porque a saída no 570S ela está aqui, né? E aí com isso, eliminando esse escape saindo daqui, eles conseguem fazer um difusor muito mais largo e bem mais alto. Isso, aliás, lembra um pouco aquela situação do Porsche 911 RSR, né? Na sua última evolução, eles botaram o motor da configuração central traseira e isso justamente possibilitou que eles explorassem muito mais o difusor. Então a gente tem aqui boa parte das explicações, não só do alívio de peso, mas principalmente em relação ao ganho de aerodinâmica, porque o difusor é um dos grandes responsáveis pelo alívio de peso. Então só nessa questão do escape a gente tem 12,6 quilos a menos que em relação ao 570S. Mas é claro que 12,6 quilos é só uma pequena parte da equação, um carro que tem dieta de 100 quilos, e agora a gente vai apresentar então o que a McLaren fez nessa dieta para transformar esse carro nessa massa que a gente vê de 1.247 quilos. Aliás, encostei na asa aqui, eu lembrei, obviamente isso aqui não tem no 570S, esse elemento aqui adiciona 3,5 kg nessa equação. Então esse é o único elemento de engorda, vamos dizer assim, do carro. Mas chega aí que a gente vai dar uma olhada na listinha de coisas da dieta que a McLaren fez. Um dos grandes key factors, um dos grandes fatores aí, chave de alívio de peso, está justamente nos bancos. Então eles partiram para um banco concha de fibra de carbono, fixo, então não tem nenhum tipo de ajuste, exceto o de distância. Eles botaram um trilho, pelo menos para não ficar totalmente como um carro de corrida, e só neles a gente tem no par 21 quilos a menos. A gente tem rodas forjadas ultra peso pena de liga, com os pneus P0 Troféu R, e notem aqui que a gente está usando o P0 Corsa, e vou explicar isso já já. No dia estava chovendo bastante, o pneu Troféu R ele é um semi-slick, né? Então aqui nessa questão de alívio de rodas e os Troféu R que são mais leves, a gente tem 17 quilos a menos no total. A suspensão, os braços de suspensão são de alumínio forjado e vieram da 720S, então isso até denota um pouco essa questão de compartilhamento de plataforma e elementos mecânicos. Aqui a gente tem 10,2 quilos a menos. A gente tem alguns elementos a mais de fibra de carbono na carroceria, como um exemplo da tampa traseira, que também é super ultra aliviada, né, cheia de grades aqui. Aqui a gente perde mais 7,2 quilos. Não tem carpete, não tem praticamente nada, exceto uma forração super fina nos elementos do interior. Aqui a gente perde mais 5,6 quilos, e até nas pinças eles fizeram um trabalho, uma pinça mais aliviada, os discos também são mais leves, alivia em 4 quilos. Vidros mais finos, vocês lembram do Remy Dart? Vários carros de arrancada de rua, vamos dizer assim, que os americanos faziam. Aqui a gente tem uma técnica muito parecida com a Ferrari, inclusive usa em alguns modelos, caso da Challenge Stradale. Então a gente tem vidros mais finos aqui, né? Então nos vidros a gente tem 2,1 quilos de alívio. Se você fez a soma direitinho, ou se eu fiz a soma direitinho, a gente chegou em 76,2 quilos de dieta, ou seja, tem coisa faltando aí. E para chegar nesses 100 quilos de alívio, você precisa abrir mão de algumas coisas que nem todo dono de 600 LT vai querer abrir mão. Vamos ver o que é isso.
Você quer chegar em 100 kg de alívio? Comece abrindo mão do ar-condicionado, aí você já perde 12,6 kg. Você abre mão também do sistema de som e de infotainment, aí você perde mais 3,3 kg e mais 3,3 kg usando uma fiação ultra lightweight que está disponível somente para quem abre mão desses opcionais de som e infotainment. Além disso, você também tem que instalar um opcional, que são os bancos de fibra de carbono do McLaren Senna, que são diferentes desse aqui, são mais delicados, e aí você perde mais 3,6 kg. O último quilinho, na verdade, vem da lista anterior, faz parte do 600 LT, é a eliminação da tampa de porta-luvas e dos porta-trecos nas portas. Além disso, o 600 LT é 8 mm mais baixo do que o 570S, e as bitolas, os eixos, são 10 mm mais largos, ou seja, a gente tem um CG mais baixo e com um eixo mais largo a gente tem uma menor transferência lateral de peso. Além disso, obviamente, toda a parte de carga de amortecedores, molas e barras foi revista para essa aplicação mais focada em pista. A gente tem uma caixa de direção 4% mais rápida e algo interessante é que os coxins do motor de câmbio também foram retrabalhados, eles são quase sólidos para realmente integrar e conectar o powertrain à estrutura do carro. Aliás, falando em conectar, já falei bastante, é hora da gente finalmente ver esse carro em ação na pista, lá na Capoava. Vocês vão ver que a pista estava úmida e por isso que eles calçaram o carro com os P0 Corsa ao invés do Troféu R, mas mesmo assim já deu para ter uma ideia do desempenho assombroso desse carro. Bota na pista aí. Fechado, tá? Tem que estar fechado. Boa, barata. Nossa, é muito torque, velho. É demais. Ele pega o chão lá, aqui, mano. Ele pega o assoalho, velho. Vai, o assoalho. Vai. Caralho, é intenso o carro, hein, meu? É demais, pô. Freia, barata. Que isso? O que aponta? Um dos melhores carros que eu já guiei também. Deixa eu falar. Merda, mano. E nem chega, né? Veio. Dentro aqui assim, né? Isso. Ele tem gripe, né? Ele dá pra trazer ele, né? Tem carro que não aceita essa trazida pra dentro. Isso aqui nem freio e trás ele vem, meu. Oh. Boa. Vem por dentro, vem puxando. Não tá de largar isso aqui, né? Nossa, vai cara. tirar o pé pra poder esfriar o freio. Sabe o que é foda? Você andou na moda, foi show de bola, meu. Cara, Porsche é um carro que você pega a mão muito rápido. Esse você pega mais rápido, cara. ainda. Você tá mais integrado ainda, velho. Muito, cara. Ele te instiga, e você... Pena que você não andou com outro pneu também. Imagina, o troféu ia até... É ignorante o outro, que ele te dá tanta confiança e você entra e você fala, não é possível. Sim. Não,
os troféus lá no Sandero. Deu 1.3G em várias curvas de Interlagos. Imagina esse carro aqui, velho. Deve dar um G,5 sorrindo, velho. Quando a gente trocou, a gente achou que a diferença ia ser até maior. Mas deu uma diferença, mas não tanto quanto foi. Mas quando ele tem, tipo, no seco com grip, ele contorna demais. Nossa. No dia do evento desse carro aqui, a gente tinha um Porsche 911 GT2 RS de um dos clientes potenciais prospects que a McLaren convidou para o evento. Eu te falo que eu nunca quis tanto experimentar aquele carro na mesma condição do que esse aqui. Porque os carros da Porsche, especialmente a linha GT3 e GT2, sempre foram a referência absoluta para mim em termos de feedback de direção. Isso é até chegar esse cara aqui. Como é que eu vou explicar para vocês? Nunca experimentei na vida um sistema de direção tão comunicativo. Já na saída dos boxes ali da Capoava, eu já comentei com o Hanashiro, que estava do meu lado, da Two Drive, que organizaram esse evento. Falei, cara, dá para sentir cada poro do asfalto. E isso se replica não só a textura de chão, mas a toda a resistência elástica do limite de grip, a textura do asfalto, como eu falei, de zebra, e especialmente os limites, ou seja, quando o carro começa a sair mais de frente, começa a querer sair de traseira, o feedback que você sente na direção, em termos de resistência elástica e vibrações, olha, parece um sistema totalmente mecânico, só que sem o esforço de um, então realmente é uma loucura. E essa integração se repercute, na verdade, em todo o carro. E aí é que entra a questão do monocoque de fibra de carbono. Eu não tenho a menor dúvida que ele é o grande responsável por fazer do McLaren 600LT uma máquina tão comunicativa. Aí no caso, no 600LT eles tiraram, vamos dizer assim, alguns filtros de conforto que eles adicionam de NVH, né, de Noise, Vibration and Harshness, né, que eles são colocados nos carros mais normais, como o 570S, e aqui eles deixam um estado puro de comunicabilidade. Então, a forma como o carro se comporta e transmite e devolve para você o que está acontecendo no asfalto é de carro de corrida. Isso não só eu que falei, o Hanashiro, o Betinho Graça estavam lá, eles ficaram doidos com o nível de feedback e comunicabilidade desse carro aqui. Então, Porsche para mim sempre foi referência absoluta, mas esse carro aqui, sem dúvida nenhuma, trouxe uma referência que é nova para mim. Então, disparado, acho que a parte mais envolvente é isso. A forma como você se comunica com o carro e o que ele devolve para você. É como se fosse literalmente um kart, um clichê super velho, mas aqui realmente se justifica. Para não dizer que tudo é perfeito, a parte de motor, eu senti que o motor é um pouco lag, vamos dizer assim. Ele não tem um vigor tão instantâneo, até pelo menos uns 4.500, 5.000 RPM. Dali para cima, até os seus 8.500 RPM, ele realmente tem toda a elasticidade. Mas até lá ele caminha um pouco, desenvolve um pouco. Então lembra até um pouquinho, de certa forma, lógico em outra proporção, mas mais ou menos como era o 911 991.1, né, que depois ele ficou downsize e ganhou os turbos, e aí ele realmente ganhou o punch embaixo. Então é uma coisa até curiosa, porque é um motor biturbo, mas ele tem esse um pouquinho de lag, um pouquinho de preguiça no mid-corner, né? Quando você vai querer sair, então você realmente tem que estar na marcha certa, e infelizmente o contato foi bem curto, então eu usei marchas mais longas. Se eu voltasse para o carro agora, eu usaria marchas bem mais curtas em alguns trechos, então é algo que você precisa se acostumar. O freio desse carro, absurdo, excelente. E uma coisa que é interessante, voltando à parte dinâmica, é que mesmo um carro de motor central traseiro, que costuma ser meio traiçoeiro em algumas situações, porque você tem um motor todo ali atrás, mesmo em posição entre eixos, é um motor que numa situação de transferência de carga, ele está ali, né, levando a bunda do carro para lá e para cá. Aqui a gente tem uma comunicabilidade instantânea, então realmente para um carro, motor central traseiro, inclusive na parte de frenagem forte e entrada de curva, que é onde geralmente esses carros podem te causar um pouco de estranheza, esse carro aqui realmente apresenta um estado de excelência. Então, nossa, como eu queria ter provado aquele GT2 RS para ter um parâmetro de comparação, porque tem gente lá fora dizendo que esse carro, embora não tenha a mesma potência da 488 pista, é um carro que vai dar trabalho mesmo para a pista em algumas situações, em algumas curvas, em alguns trechos, algumas pistas, mas a gente sabe que o rival da 488 pista de fato é um carro que nem existe ainda na McLaren, que é o 7XX, como eles falam, né, que seria o LT da 720S. A grande conclusão que eu tiro é que esse carro definitivamente ele faz honra ao legado do Gordon Murray, né? Quando ele desenvolveu o McLaren F1 lá atrás, ele tomou como inspiração o Honda NSX, ele ficou apaixonado pelo carro a ponto de ter escrito um texto que a gente tem no Fletal de Traduzido, inclusive, que é o Honda NSX, um carro que eu guardo no meu coração, porque
foi justamente essa sensação de você entrar no carro, guiar na pista e você se sentir integrado de uma forma assustadora, vamos dizer assim, né? Não só a comunicabilidade, mas também a franqueza e a progressividade nos limites dinâmicos, e eu tenho total certeza que esse carro aqui faz jus ao que o Gordon Murray conseguiu com o F1, mesmo esse carro aqui sendo a porta de entrada do mundo dos carros de rua da McLaren. Então, a única dica que eu posso dar é, a gente sabe que existe muito clubismo, né? Donos de Ferrari, donos de Lamborghini, donos de Porsche, uns ou outros aí que fazem uma coisa mais transversal, mas se você é um cara muito fechado, recomendo muito que você experimente o 600 LT, que eu acho que literalmente não é só uma porta de entrada para o mundo da McLaren, mas acho que representa bem os ideais dos caras em termos de purismo e comunicabilidade dinâmica. Então é isso, pessoal. Carro simplesmente maravilhoso. Nessa categoria é fácil dizer que um carro é bom, mas esse carro aqui realmente trouxe uma coisa nova para mim em termos de dinâmica, comunicabilidade. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado.